história de milagre é até bem assim complexa. O meu filho mais velho, Luan, né, tem 12 anos, ele nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Então foi uma gestação tranquila, mas eu não podia engravidar. Então já foi um milagre de eu ter conseguido gerar ele. Então foi muita oração e ele nasceu perfeito, não tinha nada, né? Ele nasceu totalmente normal. Depois eu engravidei meu segundo filho, já tendo um problema no coração, né? E não poderia gerá-lo, né? E o médico falou que a probabilidade era eu tinha que abortá-lo. E eu falei que eu ia com a gestação até o fim. E a gente rezou muito para Nossa Senhora, né? A gente sou muito devoto e ela intercedeu, teve uma gravidez tranquila. Ele ficou algum tempo no hospital, tudo, mas superou, e a única sequela que ele ficou foi a parte visual, que ele tem a baixa visão. A única sequela. E hoje ele é normal. E no ano passado, em julho do ano passado, meu filho mais velho, Luan, ele teve uma parada de 1 hora. Ficou 1 hora parado, jogando videogame, simplesmente. Fazia 1 mês que a gente tinha, 2 meses mais ou menos, que a gente tinha descobrido que ele tinha uma arritmia. Mas estava sendo tratado, medicado, então estava tudo meio tranquilo. E ele teve essa parada, saiu daqui de casa gelado, morto. E quando, né, os médicos falaram que não tinha chance, porque não chegou resgate, não chegou SAMU, nada, a gente levou no carro próprio ele. E quando chegou no hospital, os médicos falaram que ia fazer o que podia. Aí uns 20 minutos de protocolo, né, médico, os médicos pararam, a equipe médica falou que não tinha mais chance. E eu, na recepção, comecei a rezar muito, né? Rezei muito e falei para Deus, né? Falei que se ele ressuscitou Lázaro, ressuscitasse o Luan. E eu falei assim, ai, Nossa Senhora, a senhora é a nossa mãe, né? O Luan nasceu no seu dia. Então, a senhora traga ele de volta pra gente. E ele voltou, 97 minutos e meio, ele voltou, o médico abriu o olho dele e falou que ele tinha voltado. Então, assim, foram mais 3 meses com ele no hospital, né? E ele ficou com as sequelas, hoje não fala, não anda, mas a gente intercede sempre para Nossa Senhora. Quando ele estava em coma, a gente consagrou ele de novo a Nossa Senhora, que ele já tinha sido consagrado. E a gente fez uma oração muito forte, que o médico falou que ele podia não voltar, ele podia voltar vegetando, podia nem mexer os olhos mais, que eles iam desligar os aparelhos que ele estava ligado e ele desligar a sedação. Isso fazia 7 dias depois que tinha acontecido. E ele voltou, né, mexeu nos olhos, tentando mexer os pés. Então a gente viu que a chance, sim, a Nossa Senhora intercedeu por nós de novo naquele momento. Tudo começou em 1717, na segunda quinzena do mês de outubro, quando o governador de Minas Gerais, na época não era ainda Minas Gerais, mas estava passando por aqui, pelo Vale do Paraíba, para tomar posse como governador, o Conde de Assuã, né? E ele parou em Guaratinguetá para esperar que os seus pertences viessem de Paraty. E aqui, então, resolveram oferecer para ele uma grande festa, um jantar, e convocaram os pescadores para pescar no Rio Paraíba. E os pescadores foram pescar. Mas a pesca estava muito difícil, não se conseguiu pescar nos primeiros momentos. E aí, num lance de pesca, os 3 pescadores, João Alves, Domingos Martins e Felipe Pedroso, eles encontraram na rede um corpo de imagem de Nossa Senhora da Conceição. E depois, no próximo lance de rede, encontraram a cabeça. E não devolveram a imagem para o rio, pelo contrário, ficaram com a imagem, levaram para suas casas e lá, então, colaram a cabeça no corpo e começaram a rezar em torno daquela imagem. E deram o nome a ela de Aparecida. Considero também como um milagre o restauro da santa,
porque é pequena, de barro, e foi quebrada por mais de 200 pedaços. Então, foi praticamente um milagre esta restauração. E esse ano a Aparecida está festejando os 40 anos da restauração. E ela fez um diário sobre o que ia sendo feito com a imagem, que quando ela olhou, ela achou quase impossível restaurar, porque uma imagem de barro antiga, barro seco, conseguir deixar como era. A partir daí, então, como aqui era um lugar de passagem para as minas, onde se extraía o ouro, o povo começou a saber dessa santa, porque todos levavam as notícias, traziam, e foi crescendo o número de visitantes a essa santa. E a santa ficou na casa dos pescadores. Depois eles construíram para ela um oratório dentro da própria casa, e ali, um certo dia, aconteceu um milagre, porque estavam rezando à noite, e na época as candeias acesas, e elas se apagaram sem que ninguém fizesse. E quando a Silvana, a dona da casa, foi acendê-las, elas se acenderam sozinhas, sem que ninguém fizesse. Então aquilo começou a chamar a atenção. Primeiro, no dia que encontraram a imagem, eles não estavam pescando nada e tiveram, após o encontro da imagem, uma pesca grandiosa, milagrosa, a gente diz, né? Depois veio esse milagre das velas. E a partir daí, então, cada vez mais a imagem foi sendo visitada, querida e homenageada pelo povo. Construiu-se uma primeira capela em 1734, depois aí foram se construindo outras capelas. Mas a partir do momento em que o pároco de Guaratinguetá, o padre da época, ele assumiu a devoção a Nossa Senhora, escreveu para o bispo, contando dos fatos, e o bispo então deu licença para que fosse algo oficial da igreja. E a partir dali, a devoção a Nossa Senhora Aparecida só cresceu. Minha fé por Nossa Senhora Aparecida é muito grande, porque eu creio nela e eu já tenho muitos casos assim que aconteceu comigo, sabe? Que foi ela, me deu a cura, eu dei ebolia, caí, quebrei o joelho, aí deu ebolia pulmonar. Aí eu fui internada na Santa Casa, se eu fosse, estava desenganada, né? Aí por coincidência me internaram lá no fundo, Nossa Senhora Aparecida, eu via ela lá no fundo, assim. Aí eu pedi a ela todos os dias para ela me dar a cura. Chegou até o médico falar que meu esposo estava de câncer nessa época, sabe? E chegou até os médicos falar que estava cheio de perder eu primeiro de que meu esposo. Aí eu fui curada, o médico constatou que eu não tinha mais nada. Dia 11, no mês de outubro, né? Dia 11 ele me deu alta, dia 12, dia dela eu estava lá em casa. Então minha fé em Nossa Senhora Aparecida é imensa. Meus pais, eles sempre foram comerciantes, desde que eu entendo por gente.
E eu sempre quis ser comerciante também. Inclusive, um dos meus sonhos na vida era ser rica. Eu tinha 8 anos e eu queria ser rica naquela época. E a mãe trabalhava no mercadinho na rua de casa e meu pai trabalhava no supermercado em Tremembé. Ele era gerente e meu tio era o dono do supermercado. Então eu passava o dia inteiro meu irmão com a minha babá. Eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 4. E eu cismei que eu queria ser rica, então eu comecei a vender geladinho. Depois uma plaquinha e coloquei no portão de casa, vende geladinhos de vários sabores. E daí um belo dia, foi dia 11 de outubro, tá passando a Grifes e Rabujo no SBT, eu lembro até hoje. Começou a passar a novela, minha babá falou, você tá com fome? Eu sim, tô. Ela foi lá e fez um lanche pra mim. Quando eu estava quase pronto, tocou o interfone de casa pedindo um geladinho. Beleza, eu fui lá, levei o geladinho e passou uns 15 minutos, tocaram de novo o interfone, pedindo mais. Eu fiquei mó feliz, né? Gostaram do meu geladinho. Daí nessa que eu fui entregar, na garagem eles já tinham aberto o portão, estavam escondidos, porque tinha um ponto cego da garagem, pra quem saía do corredor. Eles estavam escondidos, daí o moço tampou minha boca e me enfiou no carro e saiu com o carro pra rua. Eram 3 pessoas, uma senhora de 54 anos, se eu não me engano, a filha dela de 17 anos e o namorado da filha de 18, 19 anos, não lembro muito bem qual idade ele tinha. E eles simplesmente saíram comigo. A minha mãe conta que o carro rasgou na rua assim, o mercadinho ficava na rua de casa, o carro rasgou na rua, ela falou assim, nossa, que perigo, imagina uma criança andando na rua nessa hora, a pessoa atropela a criança. E quando ela viu, minha babá chegou chorando no mercadinho, levaram a Verônica. Daí minha mãe, tipo, como assim levaram a Verônica? Por que eles me levaram? Porque eles acharam que meu pai era o dono do supermercado. Então, eles queriam o dinheiro do meu pai. Mas, na verdade, meu pai não era dono de porcaria nenhuma. Chegou o momento do sequestro, que, na verdade, eles ficaram rodando comigo de carro o tempo todo. A gente não parou numa casa, não me prenderam em lugar nenhum. Nesse que a gente ficou andando de carro, a gente ia pra Quiririm, São José dos Campos. Eu lembro disso com clareza, porque eu lembro que eu vi as placas na estrada. E teve um momento que eles pararam e eu queria muito fazer xixi. Eu falei, desci do carro, fiz meu xixi, voltei e falei assim, gente, pelo amor de Deus, quanto dinheiro vocês querem? Daí falaram pra mim, R$200. Daí eu comecei, né, ficar desesperada. Eu ria, fiquei desesperada. Por quê? Porque eu vendia geladinho 10 centavos. Na minha cabeça, R$200 era muito dinheiro. Meu pai não ia ter R$200 nunca. Eu falei, meu pai não tem esse dinheiro. E eles falaram, nossa, seu pai é dono do supermercado, seu pai tem esse dinheiro sim, imagina. Eu falei, não, meu pai não tem esse dinheiro. Eu acho que foi aí que eles se tocaram, de que meu pai não era o dono do supermercado, que meu pai não tinha o dinheiro que eles estavam querendo. Porque, na verdade, eles combinaram entre eles R$30 mil, serão 10 mil para cada um. Mas a senhora, né, a mais velha, a mãe da menina, colocou no papel que jogaram na garagem de casa R$70 mil. Então ela ia dar 10 mil para cada um e pegar o resto para ela. Mas por que eu acredito que tenha sido um milagre? Desde pequena, também, eu sempre fui muito religiosa. Hoje eu não sou mais católica, eu já sigo outra religião. Mas a minha fé em Nossa Senhora Aparecida mantém, porque ela operou um milagre na minha vida. A minha mãe e a igreja sempre me ensinaram que pra gente chegar em Deus, a gente tem que ter misericórdia de Nossa Senhora. Porque ela é a mãe dele e ela é a pessoa que vai agir para que ele haja na nossa vida. Ela é a mais misericordiosa de todas. E foi ela. Foi na véspera do dia dela, eu pedi pra ela loucamente, incessantemente, naquela noite. Eu falava pra eles, por favor, se meus pais fizeram alguma coisa por vocês, se eu fizer alguma coisa pra vocês, vocês me perdoem. Por favor, me soltem em nome de Nossa Senhora. Eu vou pagar meu pecado. Eu tinha 8 anos, que pecado que eu tinha? Eu falava que eu ia pagar meu pecado, que eu ia a pé pra Aparecida pra pagar meu pecado. Que, de alguma forma, Deus ia livrar eles do que eles estavam sentindo. E, enfim, eu sempre fui muito rígida nessa minha fé. Então, a Colônia de Pescadores foi fundada em 1951. Hoje nós temos vários pescadores, nós representamos os pescadores do Vale do Paraíba, né? E nós cuidamos dos pescadores, da documentação dos pescadores, e nós praticamos anualmente. Esse ano nós realizamos a 38ª Romaria Fluvial, que nós descemos do Rio Paraíba, de Tremembé até Aparecida, seguindo o rio abaixo até Aparecida, e somos recebidos pela Basílica, onde será realizado uma missa em homenagem ao padroeiro dos pescadores, São Pedro.
Então essa romaria já é a 38ª que foi realizada esse ano, e assim vamos dar continuidade nesse evento, porque esse evento é muito importante para os pescadores. Os pescadores são muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. E todo dia, eu até costumo falar, em eventos que a gente participa, palestra muitas vezes, que os pescadores, quando acordam cedo, eles fazem uma promessa para o seu padroeiro. E essa promessa é justamente para que eles possam pegar os peixes suficientes para dar o sustento de sua família. Então, nesse dia da romaria, é o dia que eles vão pagar suas promessas que realizaram, que fizeram todos os dias. E nesse dia, é muito importante para eles que, por essa razão, a gente realiza essa romaria que já realizamos há 38 anos. Olha, o que atrai as pessoas aqui, de fato, é a imagem. Não é a igreja, não é o padre, não é a geografia de Aparecida, é a imagem de Nossa Senhora. Porque ela, nós dizemos assim, ela é um ícone, é algo que liga a pessoa com Deus. E quando a gente olha para a imagem, os traços, os elementos que compõem a imagem, a gente sente que de fato ela fala de Deus. As mãos postas, o olhar, os lábios. Então é essa imagem que na troca de olhares com os seus devotos é que atrai o povo para Aparecida. E aqui o povo vem porque se sente seguro, se sente acolhido, se sente embalado nos seus sonhos e se sente também fortalecido na graça e no amor de Deus. Uma felicidade de fé e de graça conseguida. A Nossa Senhora Aparecida representa tudo para os pescadores.